o Elo, em relação aos leilões, né? Acho que independente assim eu queria só mostrar um pouco de como o analista faz essa conta, porque vamos pegar eu vou chutar aqui alguns números, né? Mas tem leilões aqui, sei lá, 100% de ágio, 200% de ágio, né? E aí a gente, vamos supor, uma companhia aberta venceu esse leilão. Aí tem algumas vezes que, assim, 200% de ágio e o papel sobe. Tem às vezes que levou, sei lá, 500% de ágio e o papel cai, né? Como é que o investidor, né, tem que receber esse tipo de notícia? Ela é sempre positiva? Ela pode ser negativa? Por exemplo, uma empresa, como você falou, participar de um leilão, como é que a gente absorve esse tipo de notícia para quem é investidor, né, para quem está do outro lado? Como fazer realmente uma análise nesses leilões que realmente pode mudar uma companhia de tamanho, pode ser importante para as companhias, né, abertas? Podem. Marco, assim, se o investidor ele quer se preparar para reagir no dia do leilão, ele deveria ter se preparado antes, tá? Então, é muito difícil saber só com base no ágio o que isso quer dizer. Por exemplo, se o governo olha e são os lotes de leilão de aeroportos que são os aeroportos menos interessantes. Então, de alguma maneira, e aí assim, não vamos nem discutir muito, mas você tem todo um histórico de corrupção no Brasil que, no final das contas, qualquer aeroporto que você consiga tirar da mão do governo, que dá prejuízo ou que dá quase nada de lucro, é vantagem. Então, como é que o governo faz esses leilões? Ele calcula quanto custaria para ele investir, para ele fazer, para ele operacionalizar a tarifa dele, e aí ele coloca isso numa planilha, e aí a empresa olha e fala assim, tudo bem, mas eles estão considerando, vamos lá, que eles vão revestir sei lá, o piso com um mármore X que dá para a gente fazer com um granito e fica mais barato. Então, obviamente que talvez esse não seja um bom exemplo, porque teoricamente estaria no projeto, mas às vezes vira e fala assim, olha, eles estão considerando que o custo de operação deles é tanto, porque eles fazem isso com, sei lá, 1.500 pessoas, mas a gente já opera o outro aeroporto que dá para fazer isso com 1.000, então o nosso custo é menor. Então, que no final das contas, o que acontece é a empresa ela vai estudar o aeroporto, ela vai entender quanto que vai custar reformar o aeroporto ou ampliar, dependendo do caso, e ela quanto que vai ser o fluxo de passageiros. Então, eventualmente, a empresa vai olhar e vai falar assim, na minha região, eu acompanhei Viracopos lá em 2012, então, ainda que tenha dado muitas coisas erradas, eles falaram assim, não, se a gente conseguir fazer na área do aeroporto um centro de convenções, isso vai mudar, porque vai ser um centro de convenções que vai virar avião do mundo inteiro, porque a Azul já tinha baseline, afinal dos contos, a Azul ficou muito maior. Então, a empresa cria suas próprias premissas, e aí, com base nisso, ela desenvolve o projeto. E aí, o que acontece no final das contas, o investidor, quando ele vê o ágio, então, assim, o ágio o ágio médio acho que foi 3.000%, né? Do CCR acho que foi quase 6%, alguma coisa assim. Então, o ágio de 3.000%, às vezes não quer dizer nada. Então, reagir bem, às vezes o ágio de 100% é um ágio ruim, às vezes o ágio de 3, 4, 5.000% é um ágio bom. Então, o que acontece ou o investidor se preparou, e eu lembro que eu fui analista do setor, e eu modelava as concessões para saber, assim, o que tinha implícito no ágio que a empresa colocou antes do leilão. Então, é difícil reagir. Se você olha e fala assim, puxa, a empresa CCR ou Eco-Rodovias, elas têm um histórico de lidar bem em leilões, de ir para leilões onde elas gostam e estão confortáveis no que elas operam. Se você assumir, e dado o cenário atual, né, que a gente está segundo ano de aeroportos mais lentos, se você assumir que eles sabem fazer conta, teoricamente, um novo ativo ele deveria agregar valor. Se o leilão foi muito competitivo, então, eventualmente, o que acontece é que você precisa entender qual que é o retorno exigido pela empresa. Então, a TIR, né, a TIR para o equity, quanto que ela está assumindo que ela vai conseguir captar dívida, quanto que ela está exigindo de retorno para o equity, que é a conta que ela fez justamente para definir quanto seria o ágio dela. No final das contas, o que eu queria falar é que se você não se preparou e não estudou, e você não sabe alguma coisa a mais, você muito provavelmente não vai conseguir avaliar assim de bate-pronto. Eu lembro que em 2007 teve um leilão grande da NTT, e aí tinha uma empresa listada que chamava OHL, que levou, acho que, 5 dos 7 lotes. A ação subiu no começo, depois ela despencou e ficou lá despencada um tempão, porque foram leilões mais problemáticos. Então, eu acho difícil, essa primeira reação eu acho difícil. Se você gosta da empresa, você confia nela, então é bom ela levar novos lotes.
Se você não sabe, não tem muita convicção, eventualmente você deveria tratar a notícia como neutra até conseguir entender melhor. Uhum.